E aí galerinha, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula. Agora vamos começar um conteúdo novo, conteúdo de fração, tá bom? O que é uma fração? Fração é um conjunto de números separado por um traço horizontal, onde são chamados de numerador e denominador, certo? Numerador é o de cima, denominador é o de baixo. Eles representam, gente, uma comparação, é como se estivesse fazendo uma comparação, uma relação entre dois números, tá bom? Exemplos de frações, ó. 2 sobre 3, 4 sobre 5, certo? Ele é separado por um tracinho, onde o de cima é o numerador e o de baixo o denominador. Então, por exemplo, vamos supor que é uma fatia de um bolo, foi dividido em 4 pedaços, e uma pessoa comeu esse pedaço. Qual é a fração que representa a parte de bolo que ela comeu, ou seja, a parte pintada? Então, como é que a gente faz? A gente vai colocar no denominador, deixa eu pegar aqui azul. No denominador, a quantidade total de pedaços ou de espaços. Então aqui a gente está dividindo uma figura em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4 pedaços. Sempre embaixo o total. E em cima a quantidades pintadas. Então, no caso aqui só tem uma pintada. Certo? Não é a quantidade de pintadas sobre a quantidade de brancas. Pintadas pelo total. Beleza? Vamos para esse outro exemplo. Então, qual é a fração que representa essa figura? Então, a gente vai ver primeiro quantidade total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 foi dividido em 9 partes. Dessas 9 partes, quantas ele pegou? 1, 2, 3, 4, 5. Só as pintadas. Então, 1 sobre 4, 5 sobre 9. Total sobre 5. Essas frações aqui, gente, quando a gente tem duas figuras iguais divididas em mais de uma parte, significa que ela comeu uma parte toda inteira. Imagina aqui que é sei lá, um pedaço de bolo e foi partido, né? Em 4 pedaços. A pessoa comeu um pedaço todinho e depois comeu um pedaço do outro. Então, quando a gente vai fazer a fração, ela é chamada de fração imprópria, certo? Mas depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas vamos aqui. A parte de baixo eu vou colocar quantos pedaços são divididos. 1, 2, 3, 4. Não precisa eu contar o outro, conto só de uma das figuras. E quantas eles foram pintados no total? 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu conto com essa. Então 5 quartos. Então quando tiver duas figuras uma do lado da outra, conta na parte de baixo só uma parte. E na parte de cima, o numerador, quantas partes pintadas tem no total, certo? Então vamos lá. A leitura das frações. Você pode acompanhar lá na página 96, certo? Vou dar um tempo aí para vocês abrir o livro. Beleza, pronto. Página 96. Lá tem dizendo como é que a gente faz a leitura. O numerador a gente lê como um número normal. 4. Aqui é vermelho. 4. Agora, o denominador, dependendo do número dele, ele tem uma leitura específica. Então, quando você for lá na página 96, tem lá todos os números. Então, se for 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto e 5 é quinto. Então, aqui é 4 quintos. 4 quintos. Beleza? Vamos lá, 4 quintos. Aqui, número de cima dele normal, 12. Agora, denominador 8, a gente chama de oitavo. Então, 12 oitavos. 12 oitavas. 3 sobre 10. Então, em cima a gente lê normal. 3. No 10 a gente fala décimo. 3 décimos. 3 décimos. Então, décimo, centésimo, milésimo são quando forem potências de 10. Aqui, ó, 15 não tem na tabelazinha, então a gente só acrescenta a palavra avos. Então, você vai escrever 7, 15 avos. Ou seja, a partir do 10, gente, 10, décima e 11 para lá, não tem nome específico. A gente só acrescenta a palavra avos. Não é avós, é avos.
Avos significa partes, ou seja, 15 partes. 7 quinzeavos é porque eu peguei 7 de 15 partes. Avos, então 11, 12, 13 em diante é avos. Aí a partir do 100 é centésimo. Aí depois do 1000 é milésimo. Certo? Agora vamos para os tipos de frações. As frações são compostas por dois tipos. Certo? Primeira, as frações decimais. Decimais o nome já está dizendo. Certo? Decimais são frações que têm os denominadores com potência de 10, ó, decimais. Só os denominadores, esquece o numerador. Denominadores. Potências de 10 são 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000 e assim vai. Potências de 10 é diferente de múltiplos de 10. A gente está falando de potências de 10. 10, 100, 1000, 1.000.000, 10.000, 10 milhões. Então, toda vida que tiver no denominador são chamadas de frações decimais. Exemplos: 2 décimos, 30 centésimos, 7 milésimos, 12, 10 mil avos. Certo? Vamos para cá. Frações ordinárias agora. Quem são as frações ordinárias? São denominadores com números diferentes de potências de 10. Ou seja, são qualquer outra fração que não tenha potência de 10 no denominador. Qualquer outra fração. 5 dozeavos, 8 sextos, 7 quartos, 3 150avos. Então, só é decimal, fração decimal, se for 10, 100, 1000, 1.000.000, potência de 10 no denominador. Quando não for, a gente chama de ordinária. Por exemplo, aqui é fração ordinária, aqui tem um 4, fração ordinária, tem um 9, fração ordinária, aqui tem um 4. Aqui, ó, 3 décimos, essa não, essa aqui é uma fração decimal, que tem o 10 embaixo. Aqui, ordinária, ordinária, ordinária. Então, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula eu vou continuar esse conteúdo de fração, falar das classificações dela. Beleza? Então, como um exercício de casa vai ficar isso aqui, que depois eu vou deixar aí para vocês fazerem. Mas só explicando logo, que você vai colocar os desenhos na forma de fração, vai ver o total fica embaixo, pintados em cima, escreve na forma de fração. Certo? Cada um desses itens. Lembrando que esse caso aqui é esse caso aqui de cima, tá bom? Figuras iguais. Depois você vai escrever as frações por extenso, né? Cada uma dessas frações. Olhando lá pela tabelazinha da página 96. Deixem espaço aí e escrevam. E na 3 você vai dizer quais são os tipos das frações da questão 2. Então você vai dizer qual o tipo. Por exemplo, A, tipo dela é ordinário. Bota lá A, ordinária. B, tal. C, tal. Só dá 2. Você vai dizer o tipo só dessa questão 2, tá bom? Mais algumas questões do livro que eu vou passar. Tchau, tchau, beijos, até mais. Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp. Não esqueça de dar a presença de vocês aí nos comentários. Beijo, até mais.